Né, a respeito do tratamento mal sucedido do falecido ditador venezuelano Hugo Chávez lá em Cuba, se o que o presidente falou foi sério, ele carece de lógica, e se o que ele falou foi piada, carece de graça. Né? Sobre as segundas intenções do Mais Médicos, né, o programa anterior, em supostamente formar aí uma guerrilha moderna a partir de agentes do governo cubano, não parece uma tese muito verossímil, né? Ainda que houvesse de fato, e houve agentes infiltrados do regime castrista, até para manter a ordem, né, e evitar deserções de cidadãos cubanos, né, pedindo asilo aqui no Brasil. Agora, talvez o presidente tenha tido acesso a informações de inteligência que não foram submetidas à imprensa. E, nesse caso, seria de interesse público que ele os compartilhasse conosco. Então, assim, há uma conspiração comunista, então vamos expô-la, mas só se ela existir de fato. Agora, falando em segundas intenções, essa sim, a Folha de São Paulo, ela denunciou, aliás, em excelente matéria que nós elogiamos aqui no Morning Show, trocas de mensagens entre as embaixadas brasileira e cubana nos idos de 2012 e 2013, arquitetando o programa Mais Médicos. O pretexto social para a implementação do Mais Médicos foi justamente as jornadas de junho. Foi uma das respostas do governo Dilma Rousseff às manifestações populares. Mas o objetivo real, como dá a entender por essas mensagens oficiais tratadas entre o governo, era um projeto de transferência de renda para a ditadura cubana, do Brasil para Cuba. Mais de 7 bilhões de reais, isso fica claro na contratação de uma organização internacional para intermediar o pagamento e assim dar um bypass, ou seja, você superar a necessidade de aprovação legislativa. Em Cuba, as pessoas, elas são produtos de exportação. E o Mais Médicos era uma flagrante violação aos direitos humanos e aos direitos trabalhistas, tão caros, supostamente, à esquerda brasileira. No caso dos direitos humanos, você tinha aquela situação em que a pessoa, o médico, ele poderia vir ao país, mas não com a sua família, que ficava praticamente num cárcere estatal lá na ilha castrista. E no caso dos direitos trabalhistas, mais de 70% da remuneração era repassada ao governo cubano, portanto não ficava com o trabalhador. Olha só essa forma de expropriação. Mas eu queria destacar, falar de coisa boa, do programa em si, do Médicos pelo Brasil. Como o Vini bem trouxe, são 18 mil vagas e ele chamou bem a atenção para essas 3 mil vagas em municípios de difícil acesso, tal do Brasil profundo, Brasil remoto. Isso não só valoriza a profissão do médico, a nobre profissão do médico, como o estimula financeiramente. A remuneração, né, ao contrário de uma utopia socialista, ela não fica nivelada pela base, que aliás é alta, é de 12 mil reais. O esforço do profissional em trabalhar num local remoto e de se qualificar, especialmente se qualificar como médico da família, né, ele é remunerado. A remuneração pode chegar a quase 31 mil reais. A gente está falando de 2 mil reais, mais ou menos 2, 3 mil reais, abaixo do teto do executivo. Então, você tem incentivo financeiro, você tem a bonificação pelo esforço e avaliação de desempenho. O que é isso? Isso é meritocracia. É trazer para o setor público a lógica do setor privado. E é muito importante pontuar aqui, que é uma acusação constante aí ao governo. Esse não é um programa xenófobo, porque ele admite sim o médico estrangeiro, desde que ele seja aprovado pelo Revalida. E, conforme veiculado ontem aqui na Jovem Pan, no programa 3 em 1, 70% dos médicos cubanos, certo, que se dispuseram aí a prestar o exame, foram reprovados, 7 em 10. Você imagina a qualificação dos médicos que não prestaram o exame.